Antes de qualquer coisa, respira. Sente o silêncio que existe entre uma emoção e outra, porque é nesse espaço, pequeno, invisível, mas poderoso, que a tua força começa. Se esse tipo de reflexão fala contigo, se inscreva no canal e fica até o fim. Esse vídeo é para quem sente muito, mas não quer mais ser refém do que sente. Nem toda força é feita de aço. Às vezes, ela é feita de calma. É a firmeza de quem sente o caos por dentro, mas ainda assim escolhe permanecer inteiro. De quem é capaz de atravessar a própria tempestade sem precisar provar nada a ninguém. Essa força não se mede no grito, mas no silêncio. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Compreenda isso e encontrará força. Ele sabia que o verdadeiro domínio não é sobre o mundo lá fora, mas sobre o que acontece dentro de nós. Dominar as emoções não é ser frio. É permanecer humano sem se perder. É sentir tudo: a dor, a raiva, o medo, o amor, e ainda assim continuar firme, sereno, lúcido. Vivemos em uma era em que reagir é o normal, em que a raiva é confundida com autenticidade e o descontrole com sinceridade. Mas o estoico entende que a verdadeira liberdade não está em expressar tudo o que sente, e sim em escolher o que merece expressão. Porque quem reage a tudo é escravo de tudo, e quem domina a si mesmo é finalmente livre. As pessoas costumam pensar que o estoicismo ensina a suprimir emoções, mas isso é um equívoco. O estoico não mata o sentir, ele o educa. Ele sabe que a emoção é uma visitante, não uma morada. Ela vem, fala, ensina e vai. O sábio não foge do que sente, apenas não se deixa arrastar por isso. Ele observa, compreende, respira, e então age de acordo com a razão, não com o impulso. Epicteto dizia: não é o que te acontece que te perturba, mas o julgamento que fazes sobre isso. O que nos abala no fundo não são os fatos, mas a forma como interpretamos os fatos. O estoico é como o capitão de um navio. Ele não pode controlar o mar, as ondas nem o vento, mas domina o leme. Ele mantém a direção mesmo quando o mar enlouquece, porque a sabedoria não é o poder de evitar a tempestade, é o poder de atravessá-la sem naufragar por dentro. Essa imagem resume o espírito do autodomínio: não ser imune à dor, mas ser maior que ela. E é sobre isso que Marco Aurélio nos ensina: a arte silenciosa de sentir tudo, mas não se entregar a nada, de permanecer inteiro quando tudo ao redor tenta te dividir, de encontrar dentro de si o porto seguro que nenhuma maré externa pode destruir. Se essa mensagem já ressoa em algo dentro de você, se há uma parte da sua alma cansada de reagir, cansada de se perder nas próprias emoções, então este é o momento de se permitir ouvir com calma. E se você deseja continuar crescendo em silêncio, fortalecendo o espírito com sabedoria antiga, considere se inscrever agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que, como você, buscam aprender a dominar o invisível, o próprio mundo interior. Porque a força mais nobre não está em quem vence os outros, mas em quem vence a si mesmo. E é no silêncio, quando tudo dentro de nós quer gritar, que essa força se revela. Observe o primeiro movimento da mente. Marco Aurélio escreveu: o primeiro pensamento é instintivo, o segundo é o que decide quem você é. Essa frase parece simples, mas carrega uma sabedoria profunda, porque ela nos lembra que o primeiro impulso não é o problema. O problema é o que fazemos com ele. O primeiro movimento da mente é natural, é o reflexo da alma diante da vida, mas é o segundo, aquele instante em que escolhemos como responder, que define se seremos escravos do instinto ou senhores de nós mesmos. O domínio emocional começa antes da reação. Ele nasce no espaço minúsculo entre o que sentimos e o que fazemos. É ali que tudo acontece. Quando alguém te provoca, o impulso quer responder, quer atacar, quer se justificar. Mas se você observa o impulso, se apenas o vê e não o alimenta, algo muda. A emoção perde força, a mente clareia, e o controle retorna às suas mãos. Essa pausa é o início da liberdade. A raiva, o medo, a ansiedade, todos eles vêm como visitantes apressados. Batem à porta do coração exigindo atenção.
Mas o sábio não abre sem pensar. Ele observa pela janela primeiro, reconhece a presença, entende o motivo da visita e decide se vale a pena abrir. Essa imagem resume o que Marco Aurélio chamava de vigilância interior, o estado de quem vive desperto dentro de si. Dominar o primeiro movimento da mente é como aprender a ver em câmera lenta o que os outros veem em velocidade máxima. Enquanto o mundo reage, você percebe. Enquanto os outros explodem, você compreende. Isso não te torna frio, te torna lúcido. E a lucidez é a forma mais alta de força. Ao observar o primeiro movimento, você descobre algo poderoso. A emoção não é você. Ela apenas acontece dentro de você. E quando você percebe isso, quando entende que pode assistir ao que sente sem se confundir com o sentimento, nasce um tipo novo de poder. Um poder que não precisa controlar o mundo, apenas a si mesmo. A mente observada é a mente liberta, porque o simples ato de observar transforma o que é inconsciente em consciente, o que é impulso em escolha. E toda vez que você escolhe permanecer presente em vez de reagir, você treina a serenidade. Pouco a pouco, o caos que te cercava deixa de ter domínio. E então, quando o mundo grita, você apenas respira e segue firme. Transforme o impulso em reflexão. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, suporta-o. Se não, corta-o. Nessa frase há mais do que resignação, há sabedoria prática. O estoico entende que entre sentir e reagir existe um espaço. E é nesse espaço que mora a liberdade. Quando algo te fere, a primeira reação é instintiva. O corpo esquenta, o coração acelera, a mente quer responder. Mas é nesse instante, justamente aí, que o autodomínio se prova. Transformar o impulso em reflexão é não permitir que o instante controle o destino. O impulso é a força da emoção bruta. A reflexão é o poder da consciência lapidada. O impulso quer vingança. A reflexão busca entendimento. O impulso quer provar algo. A reflexão quer compreender o que realmente importa. E essa transformação não acontece com negação, mas com presença. É o ato de sentir sem ceder, de respirar no meio da urgência, de escolher a razão no lugar da reação. Pense em quantas vezes o impulso arruinou momentos, conversas, oportunidades. Quantas palavras foram ditas por calor e depois se transformaram. O estoico não é alguém que não sente, mas alguém que aprende a traduzir o que sente em sabedoria. Ele faz da emoção uma bússola, não uma prisão. Quando a raiva aparece, ele pergunta: o que essa emoção quer me mostrar sobre mim mesmo? Quando o medo surge, ele observa: o que preciso aprender a confiar? Transformar o impulso em reflexão é o que separa o sábio do reativo. O sábio entende que toda emoção traz uma mensagem e que o silêncio é o tradutor dessa linguagem. Ao invés de responder no calor do momento, ele se recolhe para dentro. Não por fraqueza, mas por força. Porque sabe que o tempo que usa para pensar é o mesmo tempo que o salva de se perder. Há poder na pausa. Uma simples respiração pode mudar o curso de um dia inteiro. Um instante de reflexão pode impedir uma guerra. É nesse intervalo, breve, silencioso, invisível, que o homem se torna dono de si. E o que antes era impulso, torna-se clareza. O que antes era caos, torna-se escolha. A vida continuará te provocando. Pessoas continuarão te testando. Situações seguirão desafiando teu equilíbrio. Mas quando aprendes a transformar o impulso em reflexão, não é o mundo que muda, é você. E isso basta para que tudo ao redor também se reorganize. Porque quem aprende a pensar antes de reagir descobre a forma mais pura de liberdade. O poder de agir conforme a razão, e não conforme o calor do momento. Não lute contra as emoções, eduque-as. Sêneca escreveu: as paixões são como cavalos selvagens. Não as mates, ensina-as a obedecer. É uma imagem poderosa porque revela a essência do verdadeiro autodomínio. O erro não está em sentir demais, mas em nunca aprender a guiar o que se sente. O homem que tenta suprimir as próprias emoções torna-se prisioneiro delas, enquanto o que as educa as transforma em força. A raiva, o medo, a tristeza, todos carregam uma energia bruta. Negar essas forças é desperdiçar o combustível da alma. O estoico não as elimina, ele as disciplina.
A raiva, quando educada, se torna coragem. O medo, quando compreendido, se torna prudência. A tristeza, quando observada, se torna profundidade. A sabedoria está em canalizar a emoção, não em apagá-la. Reprimir o que se sente é como tentar conter o vento com as mãos. Ele sempre encontrará uma brecha para escapar. A mente que não reconhece a própria emoção se torna terreno fértil para explosões futuras. Já o sábio observa o que sente como quem conversa com um velho mestre. Ele pergunta, escuta, compreende, e então age, não reage. Educar as emoções é um processo silencioso. Exige paciência, repetição e humildade. Não há atalhos. É um treino diário, às vezes invisível, feito no instante em que a raiva chega e você decide respirar, quando o medo aparece e você escolhe confiar, quando a tristeza toca e você não foge. Cada uma dessas escolhas é uma lição. O estoico entende que sentir é inevitável, mas se perder no sentir é opcional. Ele sabe que o controle verdadeiro não é rigidez, é harmonia. Ele não se fecha, apenas se organiza por dentro. E quanto mais ordena o coração pela razão, mais leve se torna o caminho. A emoção é uma força da natureza. Negá-la é negar o próprio humano. Mas guiá-la é se aproximar do divino. Porque aquele que aprende a transformar a emoção em virtude não apenas sente o mundo, ele o compreende. E é por isso que o sábio não é frio. Ele é quente o bastante para iluminar, mas nunca o bastante para queimar. O silêncio é o campo da recuperação emocional. Marco Aurélio escreveu, volta-te para dentro. Há uma fonte de bem que nunca seca. Essa é talvez uma das frases mais profundas do estoicismo, porque fala sobre o retorno ao centro, o ponto de equilíbrio onde a alma se refaz. O mundo moderno nos ensinou a buscar fuga no barulho. Quando algo dói, ligamos a televisão, abrimos o celular, procuramos distração. Mas o estoico faz o contrário. Ele se recolhe. Ele entende que o silêncio não é ausência de som, é presença de si. O silêncio é o território onde as emoções se reorganizam. É ali que o ruído da mente começa a se acalmar e as verdades, antes encobertas pela pressa, voltam a ser ouvidas. Quando tudo parece pesado demais, é o recolhimento que devolve o eixo. O sábio não foge para o mundo. Ele retorna para dentro, como quem mergulha num lago sereno após o calor da batalha. A recuperação emocional não vem da fuga, vem da quietude. O silêncio é o espaço onde o coração exausto aprende a respirar novamente. É onde o cansaço vira clareza e o caos se transforma em compreensão. Marco Aurélio sabia disso, por isso escrevia para si mesmo, em suas meditações, em meio a guerras e responsabilidades. Ele não buscava consolo nos outros, buscava em sua própria alma. Vivemos cercados de estímulos que nos arrancam de nós mesmos. Cada notificação, cada conversa desnecessária, cada distração é um convite para perder o foco. Mas é no silêncio que o homem se reencontra. Porque é ali, no intervalo entre um pensamento e outro, que surge a verdade que o ruído esconde. Há uma força especial em quem aprende a se retirar sem fugir. Retirar-se para restaurar, não para desistir. Esse é o gesto do sábio. Recuar para compreender, silenciar para ouvir, pausar para continuar mais inteiro. A alma que encontra descanso no silêncio se torna invencível, porque descobre que a paz não depende das circunstâncias, mas da profundidade do próprio silêncio. E é por isso que o silêncio é sagrado. Ele é o solo onde a mente se cura, o abrigo onde o coração se reorganiza, o templo onde o espírito se reconecta com o que é essencial. O sábio entende. Quem volta para dentro, volta mais forte. Porque enquanto o mundo fala alto, o silêncio ensina baixo e ensina o que realmente importa. Viva conforme a razão, não conforme o humor. Marco Aurélio dizia, o homem de valor é estável como uma torre, não se move com o vento. Essa frase carrega uma das verdades mais difíceis de praticar. Viver guiado por princípios, não por emoções momentâneas. Em um mundo em que todos agem conforme o que sentem, o sábio age conforme o que é certo. E essa é a diferença entre um espírito firme e um coração instável. Os humores são como o clima. Mudam a cada hora. Um dia,
a mente está ensolarada. No outro, o céu escurece. Se tua conduta depender dessas mudanças, tua vida será um barco sem leme. A razão é o que ancora o espírito. É ela que impede que uma emoção passageira destrua o que levou anos para ser construído. A raiva, o medo, a tristeza, todos passam, mas as consequências de uma decisão feita no calor deles permanecem. Viver conforme a razão é lembrar-se, mesmo nos momentos de tempestade, de quem você escolheu ser. É olhar para dentro e se perguntar: isso está de acordo com meus valores ou com o meu humor de agora? Essa pergunta simples, repetida em silêncio, salva o homem de muitos arrependimentos. O sábio não nega o que sente. Ele apenas não deixa o que sente decidir por ele. Marco Aurélio era imperador, mas também aluno constante da própria mente. Em suas meditações, ele escrevia para se lembrar de não se tornar escravo do temperamento. Ele sabia que a grandeza não está em reagir, mas em permanecer fiel à virtude mesmo quando o coração pede o contrário. A verdadeira força está em fazer o que é certo quando tudo dentro de ti pede o contrário. A razão é o farol que atravessa a neblina das emoções. Ela não apaga a luz do sentir, apenas mostra o caminho por onde seguir. E o homem que aprende a caminhar guiado por ela, deixa de ser refém do próprio interior. Ele age com constância, fala com clareza e vive com serenidade. Porque já não depende de estar bem para fazer o bem. Quando o humor oscila, a razão estabiliza. Quando a emoção grita, a razão sussurra. E é nesse sussurro que a sabedoria habita. O sábio não é frio, ele é firme. Não porque sente menos, mas porque entende mais. Viver conforme a razão é o que transforma o homem em algo maior que o próprio momento. E é assim que, pouco a pouco, ele se torna intocável, porque quem é guiado pela razão pode atravessar qualquer tempestade e ainda assim permanecer inteiro. O silêncio é a linguagem do autodomínio. Dominar as emoções não é deixar de senti-las, é aprender a caminhar ao lado delas sem se perder. É saber que a raiva pode vir, o medo pode vir, a tristeza pode vir, e ainda assim permanecer. Marco Aurélio dizia: a calma é invencível quando nasce da compreensão do que realmente importa. Essa frase resume o destino de todo aquele que busca força interior. A paz não é ausência de emoção, é presença de entendimento. O estoico não se torna frio, ele se torna lúcido. Ele sente profundamente, mas decide com clareza. Ele chora se for preciso, mas não se afoga. Ele sente dor, mas não permite que a dor o defina, porque aprendeu que o coração pode ser sensível, sem ser frágil, que o silêncio não é fraqueza, é força concentrada, que a calma não é desistência, é domínio sobre o próprio fogo. Musônio Rufo ensinava que o verdadeiro homem forte não é o que vence os outros, mas o que vence a si mesmo. E vencer a si mesmo exige silêncio. É no silêncio que o impulso se dissolve, que o orgulho se cala, que o espírito se organiza. É no silêncio que se ouve a voz da razão, aquela voz que sempre esteve lá, mas era abafada pelo ruído da pressa e da reação. O mundo fala alto, o ego fala alto, o medo fala alto, mas a sabedoria fala baixo, e apenas o homem que aprendeu a silenciar o mundo dentro de si é capaz de escutá-la. Dominar as emoções em silêncio é um ato de poder invisível, não o poder de controlar os outros, mas o poder de não ser controlado por nada. Porque o verdadeiro autodomínio não é sobre rigidez, é sobre equilíbrio. É sobre caminhar firme enquanto tudo balança, sobre escolher o bem mesmo quando o mal parece mais fácil, sobre manter-se calmo quando todos gritam. É nesse domínio silencioso que nasce a verdadeira liberdade. Quem domina as emoções em silêncio não precisa provar nada. Ele não grita, não se defende, não revida. Ele simplesmente age com serenidade, e sua presença basta. Porque o silêncio de quem se conhece é mais eloquente que o discurso de quem ainda busca se afirmar. E no fim, o ensinamento é simples e eterno. Quem governa a si mesmo, governa o destino. Aquele que vence dentro, vence fora. Aquele que silencia o caos interno, torna-se inabalável diante do caos do mundo. Aquele que entende suas emoções não as teme, porque já aprendeu que sentir não é fraqueza. Fraqueza é ser arrastado pelo que se sente.
Força é sentir tudo e ainda assim permanecer inteiro. Se essa mensagem te tocou, lembra-te: a serenidade não é um dom, é um treino silencioso, diário, invisível. Compartilha este vídeo com quem ainda luta para encontrar paz e segue por aqui, porque toda semana um novo passo te espera nessa caminhada de autodomínio, sabedoria e força interior.